Boa noite! Boa noite, meus caros fisioalfas. São 20 horas 10 minutos, vai virar agora, pelo menos meu relógio, virou 20h11, legal, em ponto. Então, daqui a pouco, né, vou esperar um pouquinho até chegar mais gente, chegar o nosso convidado, né? E aí a gente pode dar sequência, né, na nossa live. Muito bem, vamos lá. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos esperar mais uns minutinhos. Nosso convidado já está aí. Tudo bom, Renato? Renato, acho que tu precisa clicar ali, ó, para pedir para entrar. Tu precisa clicar na câmerazinha com um sinal de mais. Tu tem que solicitar a entrada no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Você não tem pedido, só é tu que tem que pedir. Vamos ver aqui. Vou te convidei. Agora tu precisa aceitar. Tem problema, eu aguardo esse 1 minuto que tu precisa. Ó. Oi, e aí, rapaz? Como é que estamos, Tudo Cláudio? bom? Tudo jóia? Muito obrigado por aceitar meu convite. Capaz, que isso? É uma honra poder estar conversando um pouquinho contigo, hein? De poder estar voltando a se falar um pouquinho. Bacana. A honra é minha também. Que legal, cara. Que bacana. Olha, temos 3 pessoas. Seja bem-vinda, Sim Machado. Fernando. Airoldi. Eu acho que é Andressa Airoldi. Acho que sim, acho que eu me lembro dela. Eu me lembro dela na faculdade. Me lembro dela. Uhum. Sejam todos muito bem-vindos. Muito, muito bem-vindos. Fernando, muito bem-vindo. Então, né? Deixa eu arrumar minha câmera também. Acho que está cortando a minha cabeça. Então, né? As minhas lives normalmente acontecem nas terças, né? Mas como o Renato ele tinha problemas de horários, né? Então a gente pegou e fez essa live hoje, na quinta, né? Na verdade, normalmente nas terças, mas já fiz em vários dias essa live, né? E olha só, Renato, essa live, né? Ela é para a gente discutir sobre coisas da fisioterapia, né? Claro. Principalmente voltado para o raciocínio clínico, né? Uhum. E como a gente se conhece já há bastante tempo e a gente, né, já teve várias conversas, né, com relação a isso, ainda na época de graduação, né, da tua graduação. Uhum. Para quem não sabe, eu fui professor do Renato, né? E o Renato começou numa área onde tinha pouca gente quando começou, né, Renato? Exatamente. Tinha pouca gente que fazia, e aliás, eu acho que ainda tem pouca gente que faz o que tu faz, né? Antes de mais nada, só para agradecer um pouquinho a audiência das pessoas que estão ao vivo aí na live, que estão podendo acompanhar um pouquinho a nossa conversa, aqui o nosso bate-papo, bem como a gente havia conversado, né? Bom, para início de conversa, quando eu comecei nessa área da fisioterapia, eu comecei de uma maneira totalmente inusitada. Porque eu fiz a minha graduação em 6 anos na Unicinos, a segunda metade dela, basicamente, eu circulando dentro de hospital. Então, assim, trabalhando com pacientes cujas necessidades estavam ali sob o contexto de internação, CTI,
né, pós-operatórios de situações muito recentes na área de traumatortopedia, por exemplo. Então, assim, todo o meu direcionamento em termos de formação profissional estava se voltando para dentro de um hospital para atender as, digamos, demandas clássicas da fisioterapia hospitalar, né? E principalmente a área de transplantados, né? Porque era na Santa Casa. E por meio de convivência com amigos de amigos, eu acabei conhecendo cirurgiões plásticos e, por coincidências da vida, acabei acompanhando eventualmente cirurgias plásticas e, bom, eu me formei no dia 15 de janeiro de 2011. No dia 16 eu estava trabalhando com cirurgia plástica. Então, de um modo totalmente Que legal. inusitado, foi algo que apareceu de momento para mim na minha vida profissional e que uma bela hora se mostrou interessante como um caminho, primeiro direcionamento a seguir. E o mais interessante que eu vejo disso tudo, que eu acho que conversa muito com a questão de raciocínio, é que o meu início de interesse pela fisioterapia em cirurgia plástica surgiu justamente de raciocínio clínico. Porque inicialmente o que se pensaria? Vamos pensar em 2011, não em hoje. Cirurgia plástica, cirurgia estética. Eu trabalho com transplantados, não tenho nada a ver com isso. Aí eu comecei a assistir uma cirurgia. Perfeito. E aí eu assisti a minha cirurgia que eu gosto de chamar que foi a minha cirurgia de batismo, que foi uma abdominoplastia com lipo. Quem vê essa cirurgia vê qualquer outra, porque é a cirurgia com a maior exposição, o maior grau de invasão cirúrgica, digamos assim, que a gente pode ter com um paciente. E os médicos comentavam algumas coisas do tipo: a gente tem que cuidar o tratamento que a gente está fazendo na correção da diástase desse músculo reto abdominal, porque se ficar muito tenso, a gente vai atrapalhar a mecânica ventilatória no pós-operatório. Digo, pô, mas não estão falando de estética até agora. A gente tem que cuidar nessa prótese de mama para o volume ser bastante adequado ao contorno de tórax desse paciente, porque se a prótese deixar tudo muito esticado, vai atrapalhar inclusive mecânica de movimentação de membro superior, é mais imobilidade no pós-operatório. Pô, que estranho. Pô, a gente tem que cuidar da tensão dessa cicatriz, porque senão ela pode abrir, ela pode demorar mais a fechar, fazer uma cicatriz mais larga. E eu comecei a pensar o seguinte, Carlos. A gente está falando de circunstâncias que interferem de modo transitório com a questão de função desse paciente? Sim. A gente está falando a nível mais microscópico, digamos assim, quando a gente fala em funcionalidade, mas se a gente vê função, a pele não tem uma função? Por meio de alguma intervenção fisioterapêutica, eu não posso atuar de modo a garantir o bom desempenho da função da pele, nesse caso em específico? Poxa, eu posso. Se eu estou falando de um paciente que vai passar por imobilidade no momento transoperatório, eu posso pensar também nas circunstâncias hemodinâmicas que isso pode representar para um paciente, mais especificamente, o maior risco de trombose? Posso. Tudo isso a fisioterapia trabalha? Muito legal. Trabalha. Cirurgia plástica é função. Ali foi o meu primeiro insight. E olha a volta que deu, né? Foi o primeiro insight. E olha a volta que deu, né? Quando eu reconheci isso, eu passei a me identificar totalmente com cirurgia plástica. O que antes se pensava, só estética, né? Então, no início, algumas coisas que aconteceram, tive que me reunir com um diretor clínico de hospital, porque como assim vai ter um fisioterapeuta dentro do bloco cirúrgico? Dentro de um bloco cirúrgico trabalha quem? É enfermeiro, técnico de enfermagem, médico. O que fisioterapeuta vai fazer de cirurgia? Sim. Muito tive que explicar, que esclarecer. Então, na verdade, o meu início de trabalho com cirurgia plástica, primeiro se deu reconhecendo uma situação embasada em raciocínio clínico, e segundo, envolvendo a necessidade de, por meio do meu trabalho, convencer pessoas relacionadas a esse ambiente do meu porquê de estar ali.
E aí vem o meu segundo Sim. momento. Eu tive que passar a saber explicar raciocínio clínico para paciente. Porque assim, eu estou indo para fazer uma cirurgia, e uma cirurgia plástica, eu sou um paciente rígido, ou seja, o que me motiva a fazer uma cirurgia não é uma condição de desabilidade de saúde. Eu não tenho um problema de saúde para estar indo fazer uma Perfeito. cirurgia. Por que diabos eu preciso de um fisioterapeuta lá? Então, o meu início de Perfeito. vida Uhum. profissional, dentro disso, foi basicamente esse tipo de situação. E, nesse sentido, os meus cirurgiões Eu acabaram... queria abrir um Por parênteses favor. aqui. Eu queria cortar um pouquinho a tua fala, desculpa, e abrir um parênteses Vamos aqui, lá. porque hoje em dia é muito importante saber explicar o teu raciocínio para o teu cliente. Por quê? Porque como hoje tem a internet, quando eles chegam para nós, seja qual for a especialidade, eles já têm uma base, eles já leram alguma coisa. Claro. Tudo bem, eles não são experts, muitos não serão, outros, sei lá, enfim. Né? Mas o que acontece? Eles vêm com vários questionamentos e eles dizem, mas eu vi na internet tal coisa. E tu conseguir, né, raciocinar, né, mostrar o teu raciocínio. Por que tu está fazendo aquilo? Por que aquilo é importante? E não necessariamente aquilo que ele viu no Google é muito importante. Então, tu ter uma clareza, tu ter um domínio do teu raciocínio clínico é muito Não, importante. sem dúvida. Muito bacana Sem isso que tu dúvida. falou. E aí, nesse sentido, eu comecei um trabalho de prevenção de trombose venosa profunda em pós-operatório de cirurgia plástica. Então, hoje, como eu digo para os Uhum. pacientes, a via de tratamento desse tipo de circunstância, hoje, em cirurgia plástica, consiste em 2 roles. O primeiro deles, uma intervenção farmacológica, de modo preventivo ou interventivo, no sentido de tratamento, quando, na rara possibilidade, isso Uhum. venha a acontecer. E um outro rol composto por todo um conjunto de medidas que não envolvem remédio. Medidas essas que são cuidadas com o paciente desde os instantes imediatamente prévios à cirurgia, durante o procedimento e após a cirurgia. Então, é nesse sentido que Uhum. eu comecei a trabalhar, e hoje eu costumo dizer que é um termo que oficialmente ele nem existe, eu acho que é um neologismo isso. Mas o que eu digo hoje é que eu trabalho com fisioterapia perioperatória, porque eu lido com as demandas de Uhum. necessidade desse paciente nos instantes que cerceiam o seu momento de cirurgia. E aí, nesse sentido, começamos, óbvio, a desenvolver outros tipos de abordagem também para o paciente quando ele está na sala de recuperação, não focada apenas nisso, enfim. Mas é só para mostrar que o raciocínio clínico se mostrou presente dentro de todo esse tipo de história, né, desse tipo de início. É perfeito, porque isso, na verdade, isso tem que ter, isso tem um ápice, né? Que é quando tu chega no resultado e tu consegue, e que o teu cliente consegue ver o resultado do teu trabalho, Exatamente. que é o que vai agregar o teu valor, que é o que justifica, né, a tua estadia dentro da sala, né, de operação. Exatamente. Perfeito isso. Ah, muito, muito bacana e muito profundo isso, E a né? importância da... Hoje, inclusive, eu fiz uma publicação no meu perfil profissional sobre a primazia na condução de aplicação da kinesiotaping, que é uma bandagem elástica que hoje é aplicada para Pode falar do teu perfil profissional, tá? Fica à vontade. o Físio Renato.Oliveira, meu perfil profissional, para quem tiver interesse em acompanhar o trabalho. E falei sobre um termo que eu costumo dizer que é a primazia procedimental, que nada mais é tu pegar uma determinada conduta, uma determinada prática, saber identificar as suas etapas e enxergar em cada uma o melhor modo possível de tu fazer aquilo em termos de excelência, aliando 2 coisas: eficiência e segurança. Porque hoje, sob todo o viés que a gente for analisar uma intervenção com um paciente, a gente analisa de que modo nós estamos prestando segurança para um paciente com aquilo que a gente está fazendo. E hoje eu costumo dizer que a primazia em raciocínio clínico, apesar de inicialmente ele não ser definido nisso, eu acho que tu vai concordar comigo, Klaus. Raciocínio clínico é um estado de espírito.
Bah, que legal. Nunca tinha pensado nisso. É um estado de espírito Vou porque aproveitar então o gancho. tu Vou não tem aproveitar um o gancho. olhar de raciocínio clínico só quando tu está tratando um paciente. É o teu modo de enxergar Perfeito. todos os outros aspectos de vida. Então, assim, Perfeito. Bah, se a tua que coisa sequência bacana aí. procedimental, digamos assim, de analisar um problema, tu tá saindo de casa e tu descobre que estourou o reservatório de óleo do teu carro. Se tu enxerga isso de uma determinada maneira, muito provavelmente essa determinada maneira é o modo como tu enxerga a resolução de problemas e conflitos, incluindo uma dúvida acerca do que fazer com o paciente. Perfeito. Ah, muito bacana essa tua linha de raciocínio, cara. Porque essa questão do estado de espírito, sim, que tu tem que entrar em sintonia com o teu paciente, com o teu cliente, né? Se tu não conseguir entrar em sintonia, tem muito, não é que tu não vai tratar, mas tem muitas coisas que tu não vai perceber. E aí, E que tu vai deixar passar. pertinente àquilo que tu comentou, pertinente a algumas perguntas que ao longo das semanas eu vejo tu respondendo. Pô, Klaus, por que tu fala tanto em mentalidade? Por que tu fala tanto em mindset, em mudança de comportamento? Porque isso está relacionado. Eu preciso primeiro dar melhor manejo para o meu estado de espírito, para depois passar a entender a rota procedimental de um raciocínio clínico. E não só isso, né? Isso faz com que tu crie a relação com o teu cliente. Claro. Se tu já chega com o teu mindset, assim, ó, digamos assim, ó, para baixo, porque tu não acredita naquilo que tu faz, né? Isso vai passar para o teu cliente, né? Ou seja, a conexão que tu faz com o teu cliente, ela é muito importante, porque o teu cliente ele procura, né, valores que tu vai agregar para ele. Exatamente. Né? Então, assim, ó, de uma forma bem simples, tu não está vendendo, tu não tá recuperando uma cicatriz, posso até falar uma besteira aqui, mas tu não está recuperando uma cicatriz de uma cirurgia de implante de mamas. Tu está dando uma perspectiva de uma melhora, de um aumento de autoconfiança, de autoestima da pessoa. Claro. É completamente diferente. É um valor. Não é um procedimento. Exatamente. Né? E eu acho que isso é o que muitas vezes, né, as pessoas não se dão conta. Né? Que o raciocínio clínico, eu estou puxando um pouco mais para o raciocínio clínico. Né? O raciocínio clínico, ele agrega um valor ao que tu está fazendo. E claro, isso é acompanhado de um mindset. Não tem como. Porque se tu não acredita no que tu está fazendo, tu não consegue passar a informação, tu não consegue ser verdadeiro com o teu cliente. Então, e isso é muito importante. E se tem uma coisa que a gente vê na prática clínica, é que quando tu tá tão em sintonia com esse tipo de crença, tu não precisa fazer muita força para convencer o teu paciente. Uhum. Claro, obviamente, vai ter um que outro que tu vai ter o trabalho de ter que gastar um pouco de verbo para poder demonstrar para ele. Até porque a gente entende, o paciente é leigo, ele precisa de esclarecimento sobre o que está acontecendo com ele. Né? Agora, tu começa a ver que existe uma sintonia. Uma coisa que eu estava pensando esses tempos, depois que tu me convidou para participar da live, que fala um pouco com raciocínio clínico. Vou puxar uma coisa da nossa época, que eu fui teu aluno de faculdade. Tinha um seriado que estava em alta naquela época. Aliás, tu foi meu monitor de anatomia. Monitor de anatomia. Tu foi durante muito tempo meu monitor de anatomia. Exato. Na época de faculdade, tinha um seriado em alta, que era o Housing. E tinha uma cena do House que eu achava espetacular, que era uma paciente perguntando, tá, mas o que tu faz? Ele, eu pego desafios diagnósticos e eu resolvo eles. E ela pergunta, tá, mas isso não é o que todo médico faz? E ele até brinca, mas eles não têm o mesmo estilo que eu. Eu vejo que hoje isso é o raciocínio clínico.
Tu vai usar o raciocínio Isso é clínico raciocínio clínico, perfeito. para elevar num estado de excelência o teu modo de atuação junto a um paciente para resolver um problema que ele tem. Perfeito. Tá, mas isso não é o que todo fisioterapeuta faz? Incrivelmente, não. Hoje, a prática do raciocínio clínico é um termo novo dentro da nossa área de atuação. Perfeito, exatamente. Então, a gente... Exatamente. O que eu achava fantástico, e eu já falei, eu acho que eu falei numa aula que eu fiz gravada, no lançamento da minha mentoria, que eu achava fantástico assim, ó, o quadro, ele trabalhava com um quadro, né, onde ele pegava e ficava escrevendo as coisas. Né? E a questão de sair coisas absurdas ali, eu acho que é a parte mais interessante. Porque tu tem que colocar no teu raciocínio clínico coisas que podem ser absurdas, mas que podem acontecer. Existe um... Por quê? Porque isso, de novo, ó, eu normalmente faço isso nas minhas lives aqui, né? Eu começo a separar o joio do trigo para poder começar a ver com clareza. Né? Tem um livro... Eu acho que o raciocínio clínico é exatamente isso. Não é uma receita de bolo. Tu tem premissas que tu vai seguir, que são tuas, só tuas, porque o teu raciocínio não é o meu. Exato. Tu vê pelo teu ângulo. Né? E essa importância, né, faz com que o método de raciocínio seja só teu. Inclusive, isso eu acho mais legal de tudo. Inclusive, tem um livro que na época foi lançado, chamado A Ciência Médica de House, que eram médicos falando e explicando algumas coisas acerca do modo de pensamento. E por conta do seriado House, algumas universidades, alguns cursos de medicina de algumas universidades americanas criaram a disciplina de diagnóstico diferencial, que, de acordo com o próprio House, citando no seriado, baseava-se no quê? Quando que tu ouve pocotós, mas não são cavalos? E são zebras. Perfeito. Era isso que ele usava de exemplo. O que tem cara de infecção, aspecto de infecção, mas que em nenhum exame e avaliação atesta positivo como infecção. Então, esse forçar de pensamento, de modo de expressão, de modo de refletir sobre o problema, até mesmo de reconhecer o problema, é totalmente pertinente. Eu vou te falar de uma questão que aconteceu para mim, eu atendendo uma paciente, né? Agora com a questão do Covid, e eu sempre digo de público, né, que o meu forte não é pneumo. Né? Em questões de pneumo, eu consigo manter o paciente vivo até chegar alguém competente para levar ele adiante. Tá? Eu tenho a humildade de dizer isso, eu tenho 26 anos de profissão, mas pneumo não é a minha área. A minha área é clínica e neuro. Certo? E eu estava atendendo uma paciente e ela estava caindo a oxigenação dela. Ela estava em pós-Covid, né, uma paciente idosa, né, e eu liguei para, né, um conhecido nosso, o Jorge. Tu sabe quem é, né? O Jorge Paza. Jorge, está acontecendo isso. O que eu faço? Coloca ela de bruços. Tá, mas por quê? Não sei, mas funciona. A gente está fazendo isso, estão fazendo nos hospitais e as pessoas estão oxigenando. Virei, pronto. Exato. Então, tem coisas que não estão escritas nos livros ainda. Exatamente. Teve uma... E se estão escritas, muitas não estão fundamentadas ainda. Mas o que interessa é o quê? É que funciona e dentro do teu raciocínio, isso se encaixe e faça sentido. Teve uma... Hoje em dia está muito popular o uso da kinesiotaping, das bandagens, para tratamento contensivo de processo inflamatório, principalmente na fase aguda, que é nos primeiros 5 a 7 dias aí de recuperação do paciente. Hoje, é muito fácil a gente encontrar amplamente divulgado, até mesmo em perfis profissionais de colegas, o que não está errado, as indicações e os benefícios de taping para um paciente. Perfeito. Algo totalmente rotineiro do estudo de qualquer fisioterapeuta da época de faculdade. Algum procedimento, alguma técnica, alguma coisa. O que nós tínhamos? Indicações,
contraindicações relativas, contraindicações absolutas. Uhum. Eu tive uma paciente que eu atendi recentemente que tinha todas as indicações possíveis para a aplicação do tape, um perfil corporal bom, um perfil cirúrgico adequado, e eu olhei para ela, conversei, fiz uma consulta pré-operatória e disse assim, ela não pode colocar tape. Por quê? Na conversa pré-operatória, eu comecei a perguntar para ela, a ideia de tu ter algum material adesivo como um curativo grande colado na tua pele, como que tu enxerga isso? Ah, eu ficaria muito agoniada, eu ficaria nervosa, eu ficaria tensa. Bom, e para a tua recuperação? Eu preciso me recuperar muito rápido. Eu tenho urgência. Eu não posso gastar muito tempo com isso. Então, assim, ela começou a me pautar a sua história de vida recente com o quê? Eu tenho ansiedade, eu tenho apreensão, eu tenho urgência. Eu digo assim, esse é um tipo de procedimento que o paciente vai ter que entender que ele necessita de um período de stand-by com isso. Que ele precisa entender que ele vai sentir um contato na sua pele e no seu corpo e que isso é normal e que isso vai permanecer por muito tempo. Se ele está me dando indícios de que ele pouco provável que vai conseguir tolerar essa experiência, muito provavelmente ele não é um bom candidato para usar o tape. E isso não está escrito em livro nenhum. Então, assim, Perfeito. nessas horas que a gente vê que isso é outra coisa. Raciocínio clínico não é análise que tu faça numa lâmina de PowerPoint discutindo um caso clínico. Perfeito. Você não consegue fazer isso. Raciocínio clínico, vou te dizer o seguinte, é a minha crítica, né? Raciocínio clínico não é tu ensinar como colocar a mão no paciente. Tu até precisa saber, porque muitas vezes tu teve pouca experiência ou não teve experiência na tua formação. Certo? Ou porque tu tá recém começando, né? Ou porque tu não teve a oportunidade, porque, por exemplo, assim, ó, eu era professor de clínica, né? Tu teve clínica comigo, né? Tive. Lá no Cerepau. Isso. Tá. O que acontece, né? A gente ficava muito pouco tempo lá. Era um semestre, 19 semanas. Essas 19 semanas, o que contava mesmo era o quê? Umas 12 semanas de atendimento. E aí tu acabava vendo sempre o mesmo paciente. E aí, o que tu desenvolvia, né, no teu toque? Com aquele paciente, com aquele tipo aquela vivência que tu tinha. Né? Quando tu cai na vida real, né, tu vai ver que o teu toque não é igual em todo mundo. Exato. Né? E isso não dá para ensinar. Tu não ensina isso. Se for para ensinar como tocar, não dá, porque em cada paciente é um paciente diferente. Né? E tu vai desenvolver o teu. Tu toca no teu paciente do teu jeito. Eu faria... Por mais que eu te ensine a técnica. Eu faria um adendo ainda. Eu acho que era uma experiência bacana disso ser explorado e proporcionado no ambiente da graduação. Como eu não convivo mais dentro do ambiente universitário, eu nem sei como isso está sendo desenvolvido hoje. Mas ainda tem um fator limitante. Quando tu tem o teu número de crefito nas mãos. Porque antes eu posso desenvolver, e é óbvio que é válido, o exercício do raciocínio clínico, eu podendo olhar para o lado e ter o meu professor preceptor comigo. O paciente está contigo, tu olha para os lados e não tem ninguém. Agora é com você. E aí? Então é nesse sentido que eu acho pertinente que o raciocínio clínico se desenvolva e se dissemine cada vez mais para te trazer lastros de segurança para momentos como esse. Exatamente. Isso aconteceu comigo há 26 anos atrás, né? Isso que tu tá falando, 26 anos atrás eu também senti esse peso. Porque agora é tudo contigo. É a tua assinatura que vale,
certo? É as tuas decisões, né? E tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Né? Mas só para fazer um adendo nessa questão, né, da faculdade, eu não acho que a faculdade está errada. Por quê? Porque ela é engessada desta forma. São 19 semanas em alguns cursos, em algumas outras instituições são 20 semanas, certo? E aquilo ali tem um currículo que é decidido a ser dado. Claro que esse currículo ele leva em conta sempre o quê? A concorrência. Claro. Né? Então, pode-se falar dos valores que as pessoas têm, o que as instituições têm, e têm mesmo, né? Mas elas precisam levar em conta o quê? A sua concorrência. Né? Então, por isso que eu fico falando que a universidade ela te ensina técnica, 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 mas não te ensina justamente o que tu falou, quando vai usar. Se o paciente ele tem o perfil para usar, se não tem, ele te dá indicação, contraindicação e né, um pouco de parâmetro. O resto tu vai ter que desenvolver sozinho. Ah. Ou seja, o raciocínio clínico. Exato. Nesse sentido é que eu acho que é inclusive pertinente, que assim, uma questão que me passou agora também, que é uma outra característica do raciocínio clínico. Diferente de um curso de graduação que tem disciplinas, semestres e uma carga horária, e seja por qualquer uma delas, tu sabe que ao chegar no término, terminou e a graduação acabou, raciocínio clínico não é setorizado em disciplinas, não é divididos por semestre e nunca vai acabar. Ninguém domina raciocínio clínico. As pessoas estão em processo de domínio, sempre. Então, em desenvolvimento. Então, isso é uma outra característica que eu julgo bem pertinente de colocar. E me diz uma coisa, se é que a gente pode falar assim, né? Como é que tu desenvolve, como é que tu organiza o teu raciocínio? Tu tem alguma ordem ou é totalmente aleatório para ti? Olha, para mim é bastante aleatório no sentido de que eu costumo dizer que assim, o meu raciocínio clínico para um paciente, como no hospital, né, num pós-operatório de uma cirurgia plástica, ele começa quando eu coloco o pé nos domínios do leito ali. Então, assim, eu preciso entender como que está o meu paciente, eu preciso entender sobre como que está a situação de estabilidade clínica, estabilidade hemodinâmica, recuperação de sinais de pós-operatória e, naquele momento, entender o que o paciente necessita. Eu costumo dizer que é sempre assim, é um enxergar de necessidades. Se o paciente, por exemplo, necessita ser movimentado muito pouco porque ele tem um estado de ansiedade muito grande, eu não quero com muita movimentação deflagrar com esse paciente daqui a pouco um maior grau de tensão. Isso é uma questão que eu costumo conversar com alguns colegas. Às vezes, tu quer promover um determinado tipo de benefício para um paciente, mas tu desequilibra algo que ele vem mantendo sob controle, né? Que é o seu estado de calma, porque não é natural para todo mundo acordar de uma anestesia dentro de uma sala de recuperação com outras tantas pessoas ao seu redor ali que também estão em pós-operatório, com monitores apitando, com barulho, com um ambiente totalmente diferente, né? Então, eu costumo verificar desse modo. O meu processo de avaliação ele é muito baseado nisso, até porque eu comecei a construir o meu perfil de assistência baseado nisso, né? Eu costumo dizer para os cirurgiões o quê? Qual que é o meu trabalho? Manejo precoce em pós-operatório de cirurgia plástica. Mas o que tu faz? O que o paciente precisa? Tá, tudo bem, mas o que o paciente precisa? O que objetivamente tu faz? Bom, eu uso de fisioterapia motora, fisioterapia respiratória, orientações
e educação em saúde para atender a alguma necessidade que esse paciente tenha. Vou te dar um exemplo. Hoje, com algumas orientações que a gente dá para um paciente num pós-operatório de abdominoplastia relacionado a padrão ventilatório, eu consigo diminuir a dor ventilatória dependente desse paciente. E a gente pensando, não, fisioterapia tem que ir lá, mão no tórax, fazer orientação de padrão. Não, algumas orientações são suficientes. Isso é uma outra coisa que o raciocínio clínico me ensinou. Você faz, por exemplo, fisioterapia respiratória para quê? Para um paciente que, por alguma circunstância, apresenta uma disfunção ventilatória. Né? Sim. Esse é um casamento chave-fechadura clássico que a gente tem. Hoje, eu só lido com pacientes saudáveis em termos de função ventilatória. E eu faço muita fisioterapia ventilatória porque pela educação ventilatória em pós-operatório, eu consigo diminuir dor muscular reflexa. De cadeia superior, por exemplo, um paciente que faz uma cirurgia de mama. Ou seja, eu uso fisioterapia respiratória para quem não tem problema respiratório para um propósito não ligado ao pulmão. Eu tiro da caixa. Só consegue fazer isso depois tiro de novo, depois tiro de novo. Hoje em dia, uma das queixas mais comuns em pós-operatório de lipoaspiração, dor lombar. Só que tem uma coincidência. A grande maioria das pessoas não dorme de barriga para cima. Moral da história, hoje, te dou uma boa segurança. 9 em cada 10 pacientes que eu trabalho, movimentação de membro inferior com dissociação de cinturas, mobilização de quadril, referem, depois de um atendimento, alívio de dor lombar. Resultado, a dor pós-operatória de lombar não é decorrente da lipo. É decorrente da manutenção de decúbito dorsal. Então, assim, perfeito. É esse tipo de situação que eu acabo encontrando com boa frequência na minha prática clínica em fisioterapia, atendendo pacientes de cirurgia plástica, e que acaba se mostrando pertinente. Porque boa parte do meu atendimento a necessidades de um paciente diz muito respeito à experiência que ele está tendo em pós-operatório. Essa está sendo uma das grandes participações da fisioterapia hoje em cirurgia plástica. Né? Eu costumo brincar com os meus médicos dizendo assim, ó, o resultado de uma cirurgia plástica é a imagem que fica no corpo. A experiência de uma cirurgia plástica é a vivência que fica na memória. E hoje a fisioterapia está fazendo o quê? Qualificando esta vivência. Incrementando cuidado, zelo, né? Atenção, atendendo a necessidades de modo específico. Agora eu estou aqui para te ver, para te supervisionar, para atender àquilo que tu precisa. Exatamente, essa questão do atendimento personalizado, ela é o que vai fidelizar o teu paciente. Né? Não basta só tu mostrar que tu tem conhecimento, né? Que tu resolve o problema dele, né? Tu precisa fidelizar teu paciente. Claro. Até porque ele vai te mandar mais. Né? O boca a boca ainda é, né, a maior propaganda que tu tem. Por quê? Porque as pessoas, elas passam as suas vivências. Sim, sem dúvida. Para os outros. E quando como tu agregou valor para ele, ele vai mostrar para os outros o que tu agregou. Né? E as pessoas querem isso. E não raro. Né? As pessoas, quando elas querem comprar um produto, elas procuram o preço. Quando elas querem um valor, elas não querem saber do preço. Elas te querem porque tu agrega um valor para elas. Teve uma reportagem, eu estava lendo, teve um dia até que a gente trocou alguma mensagem, falou algumas coisas, tu brincou comigo. Eu acho que tu está lendo o mesmo livro que o meu. Eu venho lendo muitos livros a respeito disso, e recentemente eu li um capítulo de um livro que fala sobre uma marca de roupas que era muito ligado na parte sustentável e de natureza. Eu vou citar aqui como se fosse
É uma marca como se fosse a North Face, a Columbia, era um outro nome, mas agora eu não me recordo de cabeça. Mas eles publicaram uma matéria no Sim. jornal dizendo: não compre as nossas jaquetas. Para produzir essa jaqueta, a gente consome 180 litros de água, tendo em vista a necessidade de ar de um ser humano, isso daria para dar de beber a 45 pessoas em um dia. Para produzir, a gente consegue fazer uma emissão de carbono de tanto, a gente faz tanto, ou seja, uma marca identificada com uma causa ambiental, dizendo tudo o que ela fazia de mal para o meio ambiente, e no final uma frase simples: o que nós estamos querendo é nos empenhar para reduzir cada vez mais isso. Portanto, só compre uma jaqueta assim se você de fato precisa. Só compre isso se você de fato requer. Adivinha? Explodiu em vendas a marca. Há Valor? quem diga que possa ter sido uma jogada de marketing. Bom, tudo bem. Mas ainda assim, não isenta um fato, que é o de que as pessoas são empáticas àquilo que você transmite de valor. Isso é fundamental. Exatamente. Perfeito. Então, nesse sentido, é extremamente relevante. Né? Então, quando a gente pensa no atendimento de um paciente em cirurgia, como no meu caso, não é raro que esse paciente já tenha feito uma cirurgia antes. Eu fiz uma lipoaspiração 5 anos atrás, estou voltando para fazer outra coisa. E ali é uma oportunidade que tu tem de entender o seguinte: eu posso também ressignificar a experiência que essa pessoa tem. Então, claro. Temos aí. Isso é muito, muito bacana. Isso é muito, muito bacana, né? Mas o que eu gostei mesmo foi quando essa questão toda de como tu trabalha o raciocínio clínico mesmo, né? Porque eu acho que, assim, ó, tudo bem, a gente acaba falando de mentalidade. Pô, tu é um cara que começou do zero, né? Se formou dia 11, dia 16 estava dentro da sala de cirurgia, né? Isso é empreender, né? E eu falo muito de empreendedorismo, mas eu acho que, assim, ó, o carro-chefe, né, o que o fisioterapeuta procura, por exemplo, quando ele vem ver a minha conta, né, no Instagram, ou quando vem aqui me assistir, é o raciocínio clínico. Né? Por quê? Porque é o que vai resolver a vida dele. Claro. Né? É a primeira coisa, porque a mentalidade de empreendedorismo ele vai vir junto, né? Vem junto no pacote. Né? Mas o raciocínio clínico, ou seja, a questão de tu poder ter um norte, eu acho que as pessoas precisam ter um norte para começar a se desenvolver. Que tem a ver exatamente com o que tu falou que aconteceu contigo e que aconteceu comigo, que acontece com todo mundo. De tu olhar para o lado e agora é comigo o negócio. É um tipo de situação que é engraçada, Klaus, porque assim, o propósito, inclusive, das tuas lives, acredito eu, é encontrar um caminho não só de não só falar sobre um raciocínio clínico, mas também procurar pesquisar assim, de que modo nós vamos falar disso. Porque é uma coisa que a gente sabe que existe, que a gente sabe que está aí, né? Mas que a gente não enxerga de modo tão palpável. Eu costumo pensar que o raciocínio clínico ele começa com um despertar para tu reconhecer situações e reconhecer o que é necessário antes mesmo de tu começar a te cercear com algumas coisas. Por exemplo, contraindicação para o uso do TNS, alteração de sensibilidade. Correto? Correto. Deixa eu te perguntar, mas por que é uma contraindicação? Porque o paciente pode, ao não sentir, tu começar a concentrar, me fugiu o termo agora, mas elementos carregados e fazer daqui a pouco uma queimadura ali naquele eletrodo, correto? Sim. Eu vou te dizer até que com o TNS dificilmente aconteceria, mas é uma contraindicação. Ok. Então, sim.
o teu problema é a alteração de sensibilidade ou é a queimadura? Na verdade, o nosso problema é a queimadura. E tem como a gente determinar até que ponto a gente está indo bem e até que ponto, se a gente passar, a gente está nessa faixa de risco? Pô, daqui a pouco tem como determinar isso. Pois é, Klaus. Teve um estudo que saiu mostrando isso. Uso de TNS para tratamento de dor em região de incisões de abdominoplastia. Pô, mas a pessoa sofreu um corte na região e ela está com alteração de sensibilidade. O que eles identificaram? Mas ele é o estímulo. Mediram durante uma semana no pré-operatório o limiar de intensidade de tolerância desses pacientes ao TNS. E aí pegavam a paciente A, o limiar é 7, perfeito. A média de limiar é 7. E aí no pós-operatório, o que começaram a fazer? Aplicar o TNS com o limiar 7 menos 10%. Por que menos 10%? Porque num pós-operatório o que tu tem? Processo inflamatório, edema. A concentração de líquido nos tecidos aumenta a bioimpedância em cerca de 10%. Então, eles ajustaram essa margem de segurança. O que conseguiram? Utilizar o TNS em pacientes sob situação de alteração de sensibilidade, promovendo alívio de dor sem causar queimadura. Isso é raciocínio clínico. Interessante. Isso é raciocínio clínico, interessantíssimo. Então, assim, essas situações eu acho super interessantes da gente pensar em termos de reflexão, porque num primeiro momento, se tu pega um paciente e tu pensa na possibilidade de usar um recurso assim para ele, aonde é que tu já para? Tu te cerceia aonde? Ah, não, mas vai ter alteração de sensibilidade, não dá para usar. Tu já para ali e normalmente daí tu não tem o resultado que tu precisa, né? Ou vai postergar ele, vai demorar, e isso implica na confiança que o cliente passa a ter em ti, Exatamente. Né? E tu te sente inseguro, porque tu faz e não tem resultado, tu acaba achando que, isso aqui não funciona. Exatamente. Que interessante isso. Isso é muito interessante, muito bacana. Esse estudo que tu falou é muito bacana. Você vai lá que o próprio TNS serve como estimulação, né? Estimulação nervosa para a própria sensibilidade. Exatamente. E se a gente parar para pensar sobre ditados clichês, se tu tá querendo resultados diferentes, não vai ser pensando do mesmo modo que tu vai obter. Não vai ser, exatamente. Por isso que, por exemplo, assim, hoje em dia, né, talvez eu já tenha até perdido audiência por causa disso, né? Mas, por exemplo, eu bato muito em cima, por exemplo, de Pilates. Hoje em dia todo mundo se forma, tem que fazer Pilates. Mas se eu parar e pensar, né, Pilates é cinesioterapia. Exato. O Joseph Pilates estava lá preso num campo de concentração e não tinha o que fazer, foi se exercitar. Ponto. Mas hoje em dia, né, um estudante de fisioterapia, me desculpe os estudantes que estão me assistindo, mas se eles não fizerem um curso de Pilates, parece que eles não vão ser fisioterapeutas. Pertinente a questão do raciocínio. Como se isso fosse a resolução de todos os problemas. Pertinente a questão do raciocínio clínico, né? Eu acho que o profissional que vai lá, que ele faz a capacitação em Pilates, que ele passa a trabalhar com isso, eu acho que sim, é válido, é interessante. Agora, quando a gente toca na seara do raciocínio clínico, o que eu me pergunto hoje é quantos fisioterapeutas utilizam do Pilates como uma técnica dentro do seu arsenal de técnicas, um recurso, dentro de a concepção de uma estratégia de tratamento com um determinado objetivo para um paciente. Perfeito. Então, assim, esse exatamente paciente eu vou iniciar atendendo algo que ele precisa, primeiro trabalhando de modo passivo a relação desses tecidos, depois eu vou utilizar alguma eletroestimulação associada
depois eu vou fazer 3 ou 4 exercícios do rol de práticas do Pilates, porque podem ser interessantes para um determinado propósito, e depois eu vou fazer mais alguma coisa. Isso é que eu acho curioso. Perfeito, exatamente isso. Exatamente. O problema é que as coisas hoje em dia elas são muito encaixotadas. E aí, nesse sentido, eu diria que é assim, ou tu faz isso, ou tu faz aquilo, ou tu faz aquele outro. E aí, nesse sentido, eu acho que, assim, óbvio, por ser fisioterapeuta, existe um olhar diferente acerca daquele tipo de prática. Mas, quando a gente pensa em mercado consumidor, pensando mais em administradores de um negócio, por exemplo, a gente encontra um entrave, que é o seguinte: a pessoa que precisa de algo que pode ser suprido pelo Pilates pode te perguntar: e qual é a diferença de eu fazer com um educador físico? Exatamente. É um questionamento válido se quando tu eu não penso agregar o valor, do paciente, perdão. Se tu não agregar o valor, se tu não agregar o teu valor como fisioterapeuta, que tu vai agregar teu valor como raciocínio clínico, né? Não, tu vai fazer a mesma. Se tu não fizer isso, tu vai fazer a mesma coisa que qualquer outro que faça Pilates faça, porque não é um privilégio de uma, e eu acho que tem que ser assim. Né? Uma técnica não tem que ser um privilégio de uma determinada profissão. Isso não significa, por exemplo, que eu vou pegar e vou sair abrindo, né, abdômenes por aí. Não, claro, não é isso. isso. A gente está falando isso sob a razoabilidade da responsabilidade técnica. Isso é uma questão... Exatamente. Então, eu só vou agregar valor quando eu colocar a minha capacidade técnica de conseguir separar o joio do trigo e não entender que aquilo é único. Claro. Aquilo não pode ser único. Então, eu posso começar no Pilates e acabar na osteopatia. Exatamente. Porque eu vou usar isso apenas como recursos, né? Exatamente. Esse é o poder do raciocínio clínico. Eu entendo assim, esse é o poder do raciocínio clínico. Exatamente. Não, concordo perfeitamente. E isso leva um tempo para ser desenvolvido. Né? Com certeza, tu não é o mesmo fisioterapeuta lá do dia 16 de 2011. Tu não é o mesmo cara. Por quê? Porque tu vem agregando. Né? Mas pensa bem, né? Se tu pudesse ter alguém, porque tu é um pioneiro, cara. Tu é um pioneiro dentro da tua área. Né? Imagina se tu pudesse ter alguém que pudesse te auxiliar exatamente naquela hora que tu olha para o lado e não tem ninguém. Porque falta esse tipo de coisa. Falta esse tipo de coisa. Justamente para a questão assim, de tu poder ter um ambiente onde tu discute. Tu simplesmente discute como a gente está discutindo aqui. Exato. Né? E principalmente, uma questão que eu estava lendo agora, também nesse livro que eu acho fantástico, depois eu posso pegar a referência dele. O autor estava falando sobre o curso preparatório de SEALs, que são os soldados de elite do exército americano. Eles são ensinados, eles fazem uma série de dinâmicas para que junto eles possam falar sobre as suas vulnerabilidades. Nós somos uma equipe. Cara, eu não me sinto confiante no manuseio dessa arma. Eu não me sinto confiante na elaboração de uma estratégia de invasão de um determinado local, na execução de uma determinada tarefa. Por quê? Quando tu tem um ambiente onde tu pode expor vulnerabilidades, onde tu pode te sentir confiante, tu tem um ambiente onde tu pode receber um acolhimento em termos de orientação, em termos de suporte. É um ambiente construtivo, né? É um ambiente construtivo, principalmente é um ambiente não julgativo.
E aí, só para Exatamente. tocar de leve, esse é um dos pontos que hoje eu mais sinto medo nas redes sociais. Porque com templates muito bem bonitos, muito bem ajeitados, todo mundo hoje parece um profissional com 25 anos de experiência. Sim. Uhum. Então, assim, a gente se depara com isso por vezes e vê assim, ah, mas eu sou tão assim, eu sou, sabe, eu tô ainda tão nesse Não, caminho. e muitas vezes, sim, ó, eu te diria assim que assim, e eu entendo isso, né? Até pela parte da insegurança. Pá, tu dizer que tu não sabe alguma coisa para alguém é complicado, Exato. né? Por exemplo, assim, ó, não é me achar, mas assim, ó, eu digo, eu não sei nada de pneu. Se o paciente tiver um problema de pneu, eu consigo manter ele vivo até chamar alguém que possa resolver o problema dele, porque eu não consigo. Né? E tu, assim, ó, tu ter essa capacidade de poder encarar as tuas limitações é muito complicado. Eu me lembro, né, falando dessa questão, né, que estava falando de trabalhar em equipe, né, deu o exemplo da equipe SEAL, né, da formação dos SEALs. Quando eu estava na faculdade, né, ainda em 1995, não tinha me formado ainda, né, porque o meu curso era 4 anos, então era 3 anos dentro de sala de aula, patologia, 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 depois, pum, pronto, te vira, te jogavam dentro do hospital, estágio curricular, né? Mas tinha uma coisa que era muito interessante, principalmente na área da ortopedia, né? Na área da ortopedia, se eu não me engano, era toda a terça-feira, né? Na Policlínica Santa Clara, ainda na Santa Casa, naquela época, era lá em cima. Bom, eram, né, tempos longínquos, são tempos longínquos. A gente tinha toda terça-feira de manhã um round. O round servia para quê? Para que todas as especialidades que atendiam aqueles pacientes daquele andar tinham que estar lá obrigatoriamente, justamente para discutir caso por caso. Então a gente conseguia ver a visão de vários profissionais sobre o mesmo problema. E isso te ajudava a formar a tua opinião. Exato. Porque a opinião ela é importante. Como é que tu vai avaliar, né? Quando o cliente te pergunta, tá, mas isso aqui funciona ou não? Olha, eu acho que é isso, isso, isso e isso. Vai te acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, mas tu tem certeza? Não. Mas se isso acontecer, tal coisa vai disparar. Se isso não acontecer, tal coisa vai disparar. E assim por diante. Né? Então, esse exercício de acolhimento, porque aquilo ali era um exercício de Sim. acolhimento. Né? Isso é fundamental, isso é importante. E é isso que desperta o teu raciocínio clínico. É. Tu sabe que tu falou de equipe. Hoje eu estou inserido numa equipe de cirurgia, que é a equipe com quem eu comecei. Então eu estou há 11 anos com eles. Os dois cirurgiões Uhum. já eram parceiros de cirurgia desde a época de residência da cirurgia geral. Então, você faz 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, para então começar a brincar de cirurgião plástico. Então, imagina. E desde aquela Nossa. época, o Uhum. anestesista que hoje nos acompanha era um anestesista que conhecia eles desde a época da residência de cirurgia plástica. E nós todos trabalhamos juntos, até hoje. Então, isso é algo que é Uhum. positivo quando a gente pensa no exercício do raciocínio clínico, entendendo cada paciente que vem fazer uma cirurgia conosco hoje. Porque isso... E não só isso, tu entender como o teu colega, que é transdisciplinar, pensa. Porque tu tem que levar isso em conta também. Uma das coisas que eu costumo dizer, que eu costumo conversar aí com alguns colegas, hoje está sendo muito popular, né? Está sendo muito conhecido a presença do fisioterapeuta em centro cirúrgico. A grande maioria deles vai fazer a colocação das bandagens, dos tapes em pós-operatório com esse paciente em sala de recuperação. Mas hoje, eu avaliando um pouco a minha história, eu vejo que para o desenvolvimento de raciocínio clínico, como foi importante eu ter gasto tanto tempo dentro de sala de cirurgia.
No meu início, eu literalmente pegava livros de cirurgia e abria para ler dentro do bloco cirúrgico, vendo na minha frente um paciente sendo operado. Por quê? Um dos aspectos que desde o início me saltou aos olhos como importante é o seguinte: eu preciso entender como é que a cabeça de um cirurgião funciona. Porque eu não posso só receber esse paciente no meu consultório e me permitir pensar apenas como fisioterapeuta. Tem muitos recursos, tem muitas técnicas, tem muitos modos de abordagem que eu acho que são super válidos, estão disseminados enquanto a sua comprovação na literatura científica, mas eu também preciso entender o que preocupa esse cirurgião. É muito legal um modo de mobilização de uma determinada região de um paciente que fez cirurgia. Mas, cara, eu lembro que na cirurgia dele ele deu pontos nessa região e ele teve muito trabalho. Ele disse que o subcutâneo estava difícil de firmar as alças de ponto, que estava um pouquinho mais complicado, que nesse caso específico era mais delicado. Eu preciso levar isso para a minha prática. Né? Entender conceitos básicos como extensão, proporção e porte cirúrgico. Tu pode ler isso num livro, mas eu te garanto, tu entende isso olhando com o paciente na tua frente. Então é fundamental. Esse trabalho de equipe te dá esse tipo de visão. E é por isso que eu acho que é muito positivo para a profissão fisioterapia que cada vez mais a gente esteja nesse estado de fisioterapeutas circulando no bloco cirúrgico, podendo hoje conversar de igual para igual com os cirurgiões, que era uma coisa que, Klaus, tu conhece da nossa realidade. Sempre existiu um hiato nesse sentido de contato, de capacidade de entendimento de numa situação onde está ali fisioterapeuta e cirurgião, ser um profissional conversando com outro profissional. Então, nesse sentido... Mas é por isso que muita coisa se resume a protocolo, né? Porque o protocolo, ele te isenta disso. Tu simplesmente abre o manual e segue aquilo, tá aqui. Exato. Só que ele não te dá o jogo de cintura, que é o que tu aprende quando tu tá ali junto, fazendo a troca com o profissional. Vamos pegar a coisa mais banal do mundo, entre aspas, né? Uma cirurgia de artroplastia total de quadril. Um protocolo. Né? Uma cirurgia de prótese de ombro. É um protocolo. Para aí, né, o acesso não é igual em todo mundo. Exato. As condições hemodinâmicas que tu chamou a atenção, coisa que eu nem pensava tanto, também não são iguais em todo mundo. Eu tive experiência. E isso influencia o processo cicatricial, influencia a estabilidade da musculatura. Eu tive a experiência de assistir a mesma cirurgia que é conduzida por duas especialidades cirúrgicas distintas. Uma cirurgia de artroplastia de hérnia de disco cervical, conduzida por um neurocirurgião e por um traumato-ortopedista. É diferente. A preocupação que o neurocirurgião vai ter com as questões relacionadas a nervos, relacionadas à enxertia, vai ser diferente. Não que vão ser cirurgias de qualidades técnicas diferentes. Não é isso que eu tô me referindo. Mas o olhar dele vai ser diferente. Né? O traumato-ortopedista vai ter outras preocupações, mas que assim, todos eles, no seu modo de enxergar, vão estar sob um exercício de raciocínio clínico dentro daquela necessidade que eles precisam resolver para o paciente. Sim. E nesse sentido que eu acho animador a gente pensar em raciocínio clínico, porque é válido dizer, pô, Klaus, tu já parou para pensar que tem um raciocínio clínico totalmente único e que é totalmente teu? Tu só exatamente, não conhece, é sobre isso que eu falo. não conhece ainda, mas se tu quiser, tu pode te apresentar para ele, iniciando com a prática. Exatamente. Por isso que eu digo assim, ó, que eu posso te ajudar na formação do teu raciocínio clínico, mas ele vai continuar sendo só teu. O que a gente precisa é ter um disparador, né?
que muitas vezes é a provocação, né? É o que o House fazia quando ele provocava a equipe dele. É um brainstorm que tu começa a jogar coisas e tu tem que jogar coisas, né? E na minha opinião tu tem que jogar coisas absurdas. Tanto que uma das coisas que... Jogar coisas absurdas eu acho que é a principal coisa para te aprender a separar as coisas, organizar as coisas. Assim, claro, vamos considerar que existia uma dramaticidade cênica por trás de tudo isso. Não. Mas Sim. Coisa, não. Tira essa parte. Mas uma coisa que ele defendia era o quê? Eu prefiro que na minha equipe o relacionamento entre os meus médicos seja conflituoso do que harmônico. Porque o conflito gera discussão, e discussão gera ideias novas. Ideias velhas não nos servem mais. Exatamente. Porque elas eram as que a gente tinha ontem e hoje o paciente continua aqui dentro. Então, nesse sentido é que é interessante a gente pensar. Só para te colocar aqui, ó, o livro que eu te comentei é esse aqui, ó. O Jogo Infinito, de Simon Sinek. Sim. Ele fala, a gente não pode escolher o jogo, não podemos escolher as regras. Só podemos escolher como vamos jogar. Então é um livro muito interessante. Assim que é a vida, né? Por isso, assim, ó, eu tenho que fazer minha propaganda, né? Por isso que a minha proposta, né, no raciocínio clínico é justamente isso. É tu expor as tuas fragilidades justamente para que a gente trabalhe as tuas fragilidades. Os pontos fortes são os pontos fortes. Exatamente. Né? Assim como eu tenho também as minhas fragilidades. Porque isso tem que ser uma troca. Claro. Né? É nessa troca que a gente cresce. Sem dúvida. É essa troca que a gente cresce. E o raciocínio clínico ele ocorre exatamente dessa forma. Quando tu olha para trás e tu vê assim, ó, bah, mas eu não trato mais daquele jeito, é a mesma coisa, né? Vou generalizar, é a mesma coisa, mas eu não sou mais o mesmo. Então eu não trato mais daquele jeito. Vamos pensar mais ou menos assim, ó. Eu tenho 26 anos, né, de profissão, eu não trato mais como quando eu comecei. Porque eu agreguei experiência, né? Agreguei segurança, em muitas coisas, ou seja, eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, não estou dizendo que eu sei tudo, mas em muitas coisas eu agreguei experiência. E aí o que acontece? É um processo, é mais ou menos como um jogador de futebol, o atacante, no início, ele corre o campo todo, porque ele tem gás e ele vai experimentando. Depois que ele fica, né, velho para o esporte, o que ele faz? Ele fica só dentro da grande área, por quê? Porque ele já sabe o que ele vai receber e como que ele precisa fazer. E aí ele vira, às vezes, Klaus, aquele senhor de 50, 55 anos com uma barriguinha que vai entrar em campo para jogar num mistão com gente mais nova. Os caras veem, esse aí tá... Ele é o que menos corre, é o que menos sua. E mais joga a bola em tudo que é lugar do campo e faz a gurizada correr. E tipo assim, ó, guri, vai por aqui, ó, pá, joga a bola lá e com a bola ele posiciona o cara onde é que ele quer. Então... Exatamente, é isso aí. Isso é que é engraçado, a gente aprende a gastar energia. O desenvolvimento do raciocínio clínico é exatamente isso. Né? Se eu pudesse ter alguém que tivesse me orientado, né? Porque eu até a comunicação naquela época, né? Pensa bem, 26 anos atrás não tinha internet, né? Era telefone, né? E tu tinha que dar sorte, o celular estava começando também, tu tinha que dar sorte de pegar o cara em casa, né? Olha, professor, está me acontecendo tal e tal coisa. Eu digo o nome do meu professor, eu ligava para o meu professor de neuro, né? Arnaldo Valentim, Crefito número 2. Ele é o Crefito, agora ele, né, já deu baixo no Crefito. Eu tive aula com o Crefito número 2. Né? Então, o que acontece? Não teve nenhuma nem duas vezes que eu tive que ligar para ele. Ligava para a faculdade. Eu sabia que ele estava na faculdade. Olha, está me acontecendo tal coisa, o que eu faço? Me dá uma luz, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que tu vai construindo e é muito importante. Sem dúvida. Uma coisa que, só para citar
algo bem dentro da minha área. Uma das coisas mais conhecidas hoje é o tratamento de pós-operatório com drenagem linfática. Essa é uma das coisas que ainda permanece em voga. Quem vem acompanhando em redes sociais perfis de fisioterapeutas dermatofuncionais que atendem cirurgia plástica, muito provavelmente já se deparou com o quê? Drenagem linfática não é tratamento de pós-operatório. Bom, esse tipo de situação começou a surgir da onde? Do desenvolvimento de um raciocínio clínico baseado em estudo e prática. Fisioterapeutas começaram a entrar dentro de um bloco cirúrgico, começaram a entender sobre perfil de lesão cirúrgica e começaram a verificar a desorganização do sistema linfático num pós-operatório, até a sua correta cicatrização, regeneração, enfim. Então, assim, hoje o que a gente vem tendo é isso. E eu, inclusive, quando eu dava aulas meio de convidado, assim, na Unicinos, falando sobre sistema linfático, eu costumava perguntar para os pacientes, drenagem linfática é uma técnica ou é um princípio fisiológico? E eu dava um exemplo. O teu personal trainer na academia, ele não te chama para ir para a esteira para dizer assim, vamos fazer um pouquinho de frequência cardíaca aqui. Não. Vamos fazer um pouco de esteira para, por meio desse tipo de ferramenta, causar tal alteração na tua frequência cardíaca. Então, na verdade, partindo do princípio de que drenagem linfática é um princípio fisiológico, e eu entendendo as alterações fisiológicas no momento pós-operatório, eu tenho condição de desenvolver um raciocínio clínico a ponto de entender, olha, em que momento que é importante a drenagem linfática, em que momento que não é, que não vai te gerar resultado. Eu tive a situação de atender uma paciente certa vez, que ela era esposa de um cirurgião plástico, tinha feito apenas a troca da prótese de mama por conta do tempo de uso, e que estava com cerca de um mês de pós-operatório com a mama extremamente rígida e empedrada, como a gente costuma falar, repercutindo em disfunção funcional do membro superior homolateral. E ele estava falando, Renato, tem como tu fazer alguma drenagem linfática diferente para isso aqui? Porque ela está fazendo drenagem todos os dias e não está funcionando. Eu fui verificar, o que ela tinha, na verdade, era um aumento de consistência do tecido cicatricial no momento pós-operatório. Quando tu aumenta a densidade do meio subcutâneo por tecido cicatricial, tu cria uma bioimpedância física para drenagem de líquido, mesmo que tu tenha um sistema linfático sadio na região. O que eu comecei a fazer? Terapia manual para modular o tecido cicatricial e diminuir a sua consistência. Em 4 atendimentos, a mama passou a drenar por si só. E resolveu o problema. E ele pensando, já estava pensando em entrar com um diurético para tentar ver se revertia, porque muito provavelmente também não iria reverter, porque o fator limitante era outro. Então, hoje... A gente... Era tecidual e não sistêmico. Então, a gente está pincelando aqui vários exemplos, situações clínicas, mas tudo para ilustrar que o bom traçar de uma conduta, de uma estratégia de manejo com o paciente, eu gosto de chamar assim, não só estratégia de tratamento, porque estratégia de manejo começa quando tu está conversando com o paciente num primeiro contato, tu não está naquele momento tratando o paciente. Exatamente. É uma estratégia de manejo. Exatamente. Tu começa a elencar elementos para desenvolver o teu raciocínio clínico. E ele é sempre primitivo. Exatamente. Eu fiz um post, eu acho que ele saiu hoje o post, justamente sobre isso, né? É só uma partezinha, né? Que onde eu coloco coisas que eu acho que são importantes para tu começar a desenvolver o teu raciocínio clínico. Porque é óbvio, tudo começa com a entrevista, ou seja, com a anamnese, né? Passa pela relação da anamnese com o exame físico, porque eles precisam se conversar, não é uma coisa que segue, né? Não é num sentido único, mas é um vai e volta, né? Uma relação dialógica.
né? E com os exames complementares para quê? Para te poder criar as tuas hipóteses. A partir das tuas hipóteses, tu vai começar a fazer a relação com a anamnese e com prós e contras. Né? Então, eu coloquei isso, na verdade, de forma, né, gráfica, né, com as relações, justamente para poder ver o tipo. Né? Mas isso é a forma como eu entendo o raciocínio clínico. Não significa que na tua cabeça é desse jeito. Então, essas várias formas que tu pensou, na verdade, elas mostram como tu, né, reage às condições que são colocadas a ti. E isso é o que é o importante. Né? E tu desenvolver isso, né? Pô, tu tá há 11 anos na profissão. Né? Isso não nasceu contigo. Tu teve que desenvolver isso. Não nasceu contigo na profissão. Tu desenvolveu isso. Isso tem a marca, né? A marca do Renato Oliveira. Ninguém faz igual a ti. Ninguém vai fazer igual a ti, por mais que queira. E para a gente conectar isso ao índice dessa live, digamos assim, tudo surgiu com uma mudança de estado de espírito. Eu precisei passar... Eu me lembro, se é que tu permite eu comentar... Diga. Se é que tu permite eu comentar, né? Te lembra que tu estava pensando em sair da área? Te lembra? A questão de fazer... ser representante de coisa, né? Pô, eu fui teu professor, eu acho que eu me sinto na posição de poder falar, cara, foi a melhor coisa que tu não fez na tua vida. Foi a melhor coisa que tu não fez. Tu teve paciência, tu teve perseverança. Não, mas por que não estão me reconhecendo? Porque eu acho que eu mereço mais. E aí, o que eu te disse? E não é uma questão assim, de falar como um pai fala para o filho. Não, porque eu falo isso para todo mundo. Ninguém começa numa empresa como vice-presidente. Claro. Todo mundo começa lá embaixo, né? Como eu comecei na Unicinos, varrendo o chão, né? Para depois ir galgando com o tempo, com a experiência, né? Com o conhecimento, com a segurança, né? A autoconfiança para poder desenvolver. O Klaus, naqueles intervalos de aula de anatomia na escadinha lá nos fundos do laboratório de anatomia. Sentado na escadinha, dizia, isso aí. Trabalho não se nega. Me oferecendo disciplina sábado de manhã. Vamos. Era uma oportunidade nova. Isso aí. É mais um jeito de eu exercitar. Exato. O ministrar de uma determinada aula, de uma determinada questão. Exatamente. Exatamente. Exatamente desse jeito. Isso aí. Lá começaram as minhas mentorias. Lá eu já dava mentoria. Porque era fora de aula. Né? Aquela escadinha ensinou muita coisa para mim. Eu aprendi muita coisa naquela escadinha. Muita coisa. Porque é uma troca, não assim, eu sou professor, eu sei, eu vou te orientar. Não, isso é uma troca, a gente sempre aprende coisa. Hoje eu aprendi um monte de coisa aqui. Cara, né? Sou zero em dermato funcional, mas as coisas que tu falou aqui, né, eu vou aliando aos meus conhecimentos de fisiologia, né, de cinesioterapia, cinesiologia, de anatomia, fisiologia, e as coisas fazem sentido. Antes da gente... E tu vai me contando e eu vou formando um filmezinho na minha cabeça. Eu vou formando um filmezinho. Quando a gente pensa na mudança nesse estado de espírito, de saber enxergar problemas de um diferente com o paciente, uma das coisas que eu vejo que é um curso natural que a gente percorre é que, assim, alguém trabalha com traumato, com pneumo, com neuro, com dermato funcional. Todos eles se encontram num ponto, quando entendem que eu tenho que parar de tratar esse paciente como um especialista numa área e passar a entender ele como um generalista em gente. Eu preciso entender isso. Uhum. Isso é muito bacana. Então, porque normalmente, assim, não, eu sou pneumo.
Não, eu só faço neuro, eu só faço ortopedia. Né? Quando tu tem que ter um conhecimento básico, tu não vai ser um especialista, como eu digo, eu não sou um especialista, eu não sei pneumo, mas eu tenho que ter o conhecimento rudimentar para manter o paciente, né, estável até que chegue alguém competente. Exato. Né? Ou que eu possa entregar para alguém, né, encaminhar para alguém competente. Né? Então, eu tenho que ter um conhecimento básico. Exatamente. Eu sou muito bom no que eu faço? Sou. Mas eu tenho que ter um conhecimento básico sobre o resto. E é extremamente fundamental. Eu acho que hoje em dia, e aí vou falar então a favor da universidade, porque antes eu bati na universidade e agora eu tenho que falar a favor. Porque eu preciso ser honesto. Né? Não é uma necessidade, é uma obrigação ser honesto. Claro. Né? Por quê? Porque quando eu me formei, na instituição onde eu me formei, né, a gente era mais ou menos protegido. Ah, tu gosta de neuro? O professor de neuro te protegia. E os outros professores aceitavam isso. Entende? Então, tu saía direcionado. Uhum. Tu já saía direcionado. Né? Então, eu não fui cobrado em pneumo. Entende? Sim. E eu deveria ter sido cobrado. Espero que nenhum dos meus professores escute isso aqui. Né? Mas, hoje em dia, a universidade ela te dá uma formação mais generalista. Eu consigo ver que ela te dá uma formação mais generalista, e isso eu vejo como uma coisa fantástica, muito boa, muito legal. Sim. Né? Tanto que eu costumava dizer para os meus alunos, vocês vão sair formados melhor do que eu, e é isso que eu espero. Uhum. Eu espero que vocês, meus alunos, sejam muito melhores do que eu. Sabe que quando eu entrei na faculdade, na época se dizia que a formação generalista era aquela que capacitava o profissional para entender de tudo um pouco. Eu saí de lá com pessoas me dizendo, não, é entendendo de tudo o básico. Hoje, eu já penso que, pensando dentro de uma estratégia, pensando dentro de um raciocínio clínico, o profissional generalista é aquele que de tudo entende o fundamental. Isso é o que eu acho que é importante. Tu pode não entender de pneumo, mas tu entende a premissa básica de funcionamento ventilatório de um paciente. Eu sei que eu tenho uma fase ativa da respiração, eu sei que eu tenho uma fase passiva. Eu sei quais músculos estão envolvidos no padrão ventilatório. Eu sei de que modo eu posso estar recrutando esses músculos por orientação do paciente, por estimulação manual, auxiliando no movimento de uma caixa torácica. Uhum. É o fundamental. Olha só, normalmente, né? Parênteses para complementar, nós estamos há mais de 1 hora falando, eu como profissional da fisioterapia dermatofuncional, que trabalha com cirurgia plástica, em nenhum momento eu falei em estética aqui. Exatamente. Importantíssimo. Normalmente eu coloco algumas caixinhas, de vez em quando eu coloco as caixinhas, eu nem coloco tanto as caixinhas de pergunta, mas eu coloco, né, de vez em quando, e muitas vezes alunos perguntam, né, mas o que eu preciso para poder fazer o raciocínio clínico? Eu preciso estar formado? Tu precisa ter o conhecimento básico. Anatomia, fisiologia, cinesioterapia, cinesiologia, né, fisiologia, bioquímica, biofísica, né? Por quê? Porque tu precisa pensar. Exatamente. Se tu sabe o que é uma contração excêntrica, uma contração concêntrica, isométrica, isotônica, entende? Claro, tu vai precisar de técnicas, né? Mas tu precisa ter o conhecimento básico, porque é do conhecimento básico. E hoje em dia, aí de novo, agora eu vou fazer uma crítica de novo à universidade, como um todo, não é nenhuma instituição em específico. Mas a universidade, hoje em dia, por causa dessa competição de currículos, né? O fulano colocou tal currículo, precisamos revisar o nosso, e assim por diante. Né? Cada vez a parte, né, da base, do fundamento, né, da biologia, do funcionamento do corpo humano, ele é relegado. Então, cada vez mais se pensa em técnica, e isso vem em detrimento do quê? Do raciocínio.
Porque eu preciso simplesmente aplicar coisas, saber aplicar coisas, mas eu não sei quando, como e por quê. Então, essa é uma crítica mesmo. Né? Isso Assim, mata o raciocínio clínico, no meu assim ver. como eu comentei lá no início, que algumas universidades americanas, em decorrência do seriado House, começaram a integrar uma disciplina de diagnóstico diferencial, hoje, uma das questões que não se Uhum. comentava, bom, começa que todo o currículo de fisioterapia, falando da nossa área, né, ele não te dá tudo. Na minha própria época, não tinha Não tem fisioterapia como. dermatofuncional de disciplina. Não tinha, né? Uhum. Então, assim, hoje está começando a pintar nos cursos de graduação o quê? Disciplinas relacionadas a empreendedorismo, por exemplo. Uhum. Gestão de negócios em saúde. Uma visão que capacita, que eu acho interessante, que ele consegue te proporcionar um ambiente para desenvolver competências acerca disso, mas eu acho que um tanto em breve a gente vai começar a ver disciplinas específicas de raciocínio clínico. Porque é uma coisa que, assim, Perdão. ó, é uma dor que a sociedade vai olhar para ti e vai te pedir que tu precisa sanar. É verdade. São lacunas, né? Na verdade, eu entendo que a universidade ela nunca vai conseguir abarcar tudo. Porque o conhecimento ele está sempre se expandindo. Claro. Né? Mas ainda mantenho a minha crítica de que o conhecimento básico, as ciências de base, perdão, as ciências de base já são muito relegadas em função do todo o resto, porque é uma questão de competição, é uma questão de mercado, na verdade. E aí, já que tu falou na questão de mercado, do empreendedorismo, eu não acho que o empreendedorismo ele tem áreas. É a gestão em saúde, é empreendedorismo em saúde, é a pesquisa em saúde. Tu tem um método. Nesse caso, tem um método. Sim. Né? Então, se tu é empreendedor, empreender em uma determinada área não é diferente da outra. Não, mas é que a saúde... Não, desculpe, a saúde é um negócio. Se tu não entender a saúde como negócio, desculpe, tu é um romântico e tu vai continuar brigando, por quê? Porque o sistema ele é maior do que tu e ele vai te engolir. Tu sabe que é engraçado? Então, essa questão... É engraçado porque pertinente a isso eu começo a lembrar de coisas relacionadas a empresas que eu li que eu li em alguns livros. Não é raro a gente ver na história da humanidade algumas empresas, né, que surgiram fazendo uma determinada coisa e passaram a fazer outra completamente diferente. Vou te dar um exemplo, BMW. Sim. Tu sabe por que o BMW é o símbolo dele? Porque é uma hélice de Eu helicóptero. acho que é da cidade, né? É uma hélice de helicóptero. A BMW originalmente produzia motores para equipar helicópteros militares, se não me engano. E depois que fosse envolver com o segmento automobilístico. Então, assim, eu vejo que muito de hoje a gente tem isso. Você não, claro que a disciplina ela é condicionada para esse tipo de ambiente, quando a gente pensa em algo de gestão em saúde. Mas é interessante a gente pensar a gestão como gestão, né? Gestão é gestão. Até porque tu vai aprender sobre gestão, Klaus, e depois tu vai aplicar a gestão sob os moldes específicos daquilo que tu julga pertinente para atender advogados que sejam solicitantes de fisioterapeuta para perícias. Perfeito. Então, de novo, tem um raciocínio E em cima com a disso. Porque tu precisa característica fazer de pessoas adaptações. que tu conhece. Eu trabalho com esses advogados aqui. Pertinente a... Aliás, o meu mestre, o meu mentor estava aqui agora, não sei se ainda está, né? Dr. Douglas Garcia, pelo menos aqui no meu painel ele está. Uhum. Então, Né? assim, Então, ele escutar isso, ele deve ter eu adorado. penso hoje, por exemplo, eu como fisioterapeuta, eu sei tudo o que eu posso fazer daqui a pouco por um paciente em reabilitação ou em processo de uma cirurgia plástica. Mas eu também boto em consideração o quê? Sim. Os médicos para quem eu atendo, o que eles necessitam?
Qual é o tipo de conduta e de rotina que eles valorizam e que eles querem que isso seja repassado para o seu paciente? Né? Então, esse é um valor de trabalho em equipe que eu acho interessante, que eu começo a pensar, olha, isso é um aspecto de gestão específica do meu tipo de negócio e que seria daqui a pouco um total desperdício eu tentar dar uma aula sobre isso para alguém. Porque muito provavelmente não Sim. vai ser o que essa pessoa vai encontrar. Algumas lições ela pode tirar, óbvio que pode, mas é um modelo muito único nesse sentido. Né? Então, casa um pouquinho com o que a gente vem discutindo aqui. Perfeito, legal. Bom, eu vou te dizer o seguinte, eu nunca fiz uma live tão longa, com tanto assunto, onde a gente começou em um ponto e acabou em 2, 3 outros pontos, né? Eu achei fantástico. Nem um pouco parecido foi maravilhosa a noite. Exatamente, porque é assim que tem que ser, né? Tem que ser uma coisa fluida. Claro. Né? O raciocínio ele não pode ser fragmentado, ele não pode ser encaixotado, né? Não pode ser acorrentado, ele tem que ser fluido. Né? E foi o que a gente fez aqui, foi o que a gente desenvolveu. Porque a gente começa num ponto e vai para outro e volta para ele, e assim que acontecem as coisas. Exatamente. Né? Assim que é a dinâmica, né? A dinâmica. Já são 21 horas e 40 minutos, né? E estamos ainda com uma audiência de 11 pessoas, porque normalmente as lives, né, muito longas, elas começam a ficar desgastadas, mas o pessoal gostou. Então, assim, ó, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade, né? Pode fazer pergunta para mim, diretamente para o Renato, como vocês quiserem, né? Qualquer coisa que vocês acham que seja pertinente, que vocês, né, ou que não ficou claro, que vocês gostariam que ele falasse mais, né? Fiquem bem à vontade. Vocês podem interferir a hora que vocês quiserem. Essas lives, Renato, normalmente, né, eu subo elas no dia seguinte para o meu canal do YouTube. Certo? Então, se tu quiser baixar ela, inclusive ela é pública, tá? Ela é pública. Se quiser baixar ela para ti, editar, fazer o que tu quiser com ela, faz. Usa para o teu perfil. Tudo que tu achar legal, que tu achou bacana, que tem que falar aqui, que tem que aparecer, faz o teu jabá. Entende? Faz o teu jabá. Porque esse aqui é um lugar para isso também. Né? Os convidados que eu trago, que é o terceiro convidado, né, que eu trago. Já falamos sobre, né, raciocínio clínico na fisioterapia desportiva, sobre os 4 erros, né, dos fisioterapeutas nas redes sociais, e hoje com, né, raciocínio na dermatofuncional. Então, eu subo isso sempre para o meu YouTube, né, meu canal, Klaus Loges. É de acesso público, qualquer um pode entrar lá e assistir, certo? E se tu quiser baixar ele para ti também, baixa para ti, fica bem à vontade. Não, super bom, tranquilo. Uma outra indicação de livro que eu queria fazer aqui, porque uma das coisas que eu adoro fazer, porque eu peguei dos canais de pessoas de internet que eu sigo e que leem livros, eu acho super bacana indicar livro. Eu acho um negócio fantástico. É esse livro aqui, ó, Arriscando a Própria Pele, do Taleb. Esse livro, ele explica por que para algumas questões de vida e para algumas mudanças, tu precisa te colocar à prova. A responsabilidade, tu tem um momento de despertar acerca do raciocínio clínico, por exemplo, e que ele é esse primeiro start de uma mudança de estado de espírito. Agora, na hora de exercer ele, é tu, com o paciente, te colocando em situação prática. E ali não tem assim... Exatamente. Ao invés de fazer tal coisa, eu vou ver primeiro com o paciente. Eu vou consultar o médico antes. Eu vou não sei o quê. Não. Isso está sob o teu domínio de atuação? Tá. Arrisca a própria pele. Te coloca à prova. Eu vou te dizer assim, ó, que é uma coisa que eu sempre falava em clínica para os alunos. Toma a tua decisão, certo? Tenha certeza do que tu vai fazer, mas tu tem que pensar que se der errado, o que tu vai fazer? Qual a medida que tu vai tomar? Exatamente. Então, no teu planejamento, isso tem que entrar.
Qual medida que tu vai tomar se isso que tu está fazendo der? Porque tu tem que experimentar. Se tu não experimentar, tu não vai saber se aquilo vai funcionar ou não. Né? Por quê? Porque tem coisas que estão fora do manual, queira ou não queira, elas estão fora do manual e funcionam. Uhum. Né? E aí o que acontece? Mas pode dar errado por uma característica do paciente. Muitas questões. E tu tem que saber que medida, que medida tu vai tomar isso. Muita coisa. Então tu tem que prever isso. Isso tudo entra no teu raciocínio. Muita coisa da nossa própria profissão de fisioterapia só passou a surgir em termos de, não gosto muito dessa expressão, mas só para que se entenda, respeito diante da comunidade, porque a gente via questões de prática que a gente atestava que funcionavam, mas começou a surgir o seguinte, onde é que está a bibliografia disso? Opa, não tem. Então o que a gente precisa fazer? Precisa começar a entender de estudo científico, conduzir ensaios científicos e começar a publicar. Né? Perfeito? Então, sim, perfeito, exatamente. Extremamente pertinente. Exatamente. Eu não consigo fugir das polêmicas, né? Infelizmente. É uma característica minha. Mas é a minha crítica, por exemplo, à mobilização neural. Né? A mobilização neural, quando tu pega o livro da mobilização neural, de novo, eu não me lembro o nome do autor, eu sempre me perco. A professora Patrícia esses dias estava numa live, ela me disse, me lembrou o nome dele. Né? O que acontece? Ele fala de toda a fisiologia. E perfeito, tudo que ele fala ali é perfeito. Só que ele não diz o que a atividade, a mobilização, a manipulação que ele faz causa. Não, melhora a condução axonal. Desculpe, eu não vi ainda movimento melhorar, não tenho na bibliografia, né, de que movimento melhora, né, a condução axonal. Uhum. Certo? Nem que um nervo alonga. O nervo tem os pulmões, ele tem uma plasticidade. Que ele vai e volta porque ele se acomoda ao meu corpo. Ou seja, eu não alongo o nervo porque ele não tem uma capacidade de contratilidade. Então não tem por que alongar ele, afastar as suas fibras. Eu me lembro de um exemplo. Então, mas eu vou te dizer o seguinte, o que o cara descobriu é fantástico. Por quê? Porque tu aplica a técnica e tu tem resultado. E eu costumava dizer para os meus alunos, eu não sou contra. Se tu quiser ir lá e tratar o teu paciente com galinho de arruda e ele ficar bom, é isso que me interessa. Um dia vão descobrir qual é o efeito, o que é realmente, né? Qual é o efeito fisiológico que o galinho de arruda ou a manipulação que tu faz enfim, até me perdi aqui, me emocionei. Imobilização neural, né? O que isso realmente faz. Mas no livro dele, ele não disse ainda. Tu tem lá toda a fisiologia, né? Ele fala da fisiologia, mas não fala da alteração que a mobilização neural causa na fisiologia. Então eu acho fantástico esse tipo de coisa, porque um dia alguém vai descobrir. E o que interessa é que, dentro do teu raciocínio clínico, tu assumindo, né, os riscos de forma calculada, porque é para isso que tu raciocina, tu consiga aplicar isso e ter o resultado do teu paciente, porque essa é a finalidade. Exatamente. Essa é a finalidade, porque é assim que tu agregou valor no teu trabalho. De que modo eu É uma coisa que só tu faz. De que modo eu desenvolvo o raciocínio clínico para me capacitar como um gestor de risco. Exatamente. Um gestor de risco naquela situação. Perfeito. Cara, fiquei muito contente. Tem alguém colocando aqui alguma coisa no... Deixa eu ver aqui. Acompanha o Renato no bloco cirúrgico e realmente seu trabalho... Luciana Pires, é contigo. Obrigado, Luciana. Pode responder, fica à vontade. Aí, grato pelo reconhecimento. Muito obrigado. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Por enquanto não entrou. E fiquem bem à vontade de tecer qualquer comentário que vocês queiram. Bom, Renato, agora sim, agora tu bateu o recorde dos recordes. São 21 horas e 49 minutos. Bateu o recorde dos recordes, né? E eu também, inclusive em audiência, né?
Pô, Eu queria te agradecer, cara. Bah, que noite agradável, cara. Que conversa e eu agradável, te diria que né? depois das Pô, a gente está no 22, meio de um feriado. cada um aí do seu lado abrisse um vinho, nós ia até as 23, viu? É verdade, é verdade, né? Mas muito bom. É um feriado, né? E a gente aqui ainda e com uma audiência qualificada, achei muito bacana, né? Muita gente conhecida, gente que eu não via há algum tempo também, né? Nos assistindo. E eu só tenho que te Pô, que agradecer, cara. isso. Ah, a Não tenho oportunidade como foi te agradecer fantástica. a esse tempo que tu... A oportunidade foi fantástica. Eu acho que o tempo dedicado, o tempo investido, não tempo gasto, tempo investido foi precioso. Sim, Fico contente em pensar também na possibilidade de que o que a gente discutiu aqui possa servir como reflexão para algumas pessoas qualificarem o seu desempenhar profissional. Eu acho que isso é o mais importante, usar isso para ajudar pessoas. Eu acho que isso que é o fundamental daquilo que a gente está discutindo aqui, né? perfeito. E por que não pensar Exatamente. nisso como um primeiro passo para ajudar a si mesmo, para depois ajudar outras pessoas? Eu acho que isso que é o fundamental aí. E precisando de qualquer coisa, O só chamar. processo passa pelo teu crescimento pessoal para depois poder se espalhar para os outros. Nada começa fora, tudo começa dentro, né? E a partir de dentro, e quando aconteceu dentro, né? É porque ele vai se materializar, né? Todas as grandes, né? Eu me lembro assim, ó, de já ser reprise, mas eu ser criança pequena e ver na TV Star Trek. Original ainda, Uhum. Dr. Spock. E o cara, né, abria o flip dele assim, senhor Scott, 2 para subir, pum. Aquilo era a materialização do que a gente tem aqui, que a gente está falando aqui agora, que é o nosso celular. Exatamente. Então isso saiu de uma imaginação de alguém, né? Da imaginação do Gene Roddenberry, para uma materialização de uma coisa que está aqui, é conosco. Né? Eles também tinham um tablet, porque era uma prancheta que eles Uhum. não tinha papel, eles ficavam... E hoje em dia tem, então, né? As coisas começam no mental, né? E depois se materializam. Isso é uma coisa Muito bacana, bacana. fantástica. E outra coisa, né? Há quanto tempo eu não te via ao vivo também, né? A gente se falava aqui, Tivemos ou de algum vez em quando pelo encontro WhatsApp. ocasional no shopping alguma vez? De se encontrar por momentos nessa Exatamente. região de Porto Alegre? E Isso para mim tem aí. uma realização especial de pensar assim, aquele momento que tu pensa, poxa, olha onde eu cheguei. Um dia eu conversava com o Klaus como um aluno de anatomia. Se ele apontasse para qualquer região de Isso corpo, o que, aí. que tem aqui? Eu não saberia dizer. E aí hoje eu estou conversando como Isso colega. aí. Isso é um Perfeito. E não só isso, está me ensinando coisas de dermato que eu não imaginava. Né? E me ensinando coisas de dermato que eu não imaginava. Isso é muito bacana, cara, porque eu saio daqui, né, maior do que eu entrei. Porque eu aprendi Pô, contigo. coisa boa. Entende? Aprendemos Tu me ambos. ensinou coisas hoje. Muito Show bacana, de cara. bola. Só tenho a te Não, que agradecer. Foi isso. muito bacana passar a noite aqui Pô, contigo. show de bola. Mas vamos ter que Não, encerrar. vamos lá, mas aguardaremos aí Mas as. vamos marcar uma Vamos. próxima, porque foi muito Não, bacana. foi bacana, Muito sim. bacana, eu acho que o pessoal gostou. Vamos marcar, sim. Né? E agradeço a todo mundo que está até agora aqui com a gente, né, nos acompanhando. Né? Eu fico muito, muito honrado de ter vocês. Né? Tem muita gente que eu não conheço, muita gente que veio aqui para assistir o Renato, e eu fico muito honrado por isso também, certo? E todas as terças-feiras, às 20 horas e 11 minutos, eu faço uma live. Né? Ultimamente eu tenho tido convidados, certo? E sempre falando sobre raciocínio clínico, né? Que isso daí vai permear a mentalidade, o empreendedorismo, porque não tem como eu fazer o raciocínio clínico, né, sem eu pensar que depois eu vou ter o meu negócio. Aliás, eu preciso ter o meu negócio para desenvolver o meu raciocínio clínico, né, porque eu preciso ter clientes. Né? Sem isso, não dá. Né? Fica, de novo, só no mental e não eu desenvolvendo, porque eu preciso materializar isso. Né? Ó, Eliane falando Olha contigo. aí. Pô, o Fábio, eterna dupla, Fábio.
Abração, Fábio. Fábio Medina. Acho que é o Medina, né? Fábio Medina. Aham, E a ele me dupla de segue também, muitos normalmente estágios está dessa aí. Um grande faculdade. abraço, Fábio. Pô, coisa boa. Abração, Fábio. Isso, constantemente está aí. Grande abraço. Né? E é isso, né? Nos vemos em outro momento também, né? Exato. E se tu quiser me convidar para uma live tua, eu também vou, não te Vamos lá. preocupa, também aceito convites, certo? Também aceito convite para vinho, para carne, né? Para essas Vamos coisas desenvolver todas, né? outros palavreados aí. Isso. Eu ainda sei mexer com lâminas, né? Com lâminas de corte, não é Não é de de cirurgia. cirurgia plástica, mas eu sei cortar ainda. Aqui, ó, Walter, uma noite muito especial, ver o mestre, aluno, hoje os colegas conversarem. Walter de Oliveira, eu acho que não foi meu aluno, mas eu acho que ele é conhecido teu, eu não me Meu lembro pai. deste Walter. Ah, Só... tá certo, tá certo. Muito Muito bem, bacana. boa noite, seu Walter. De bola, Então Klaus. é isso, cara, um grande Klaus, abraço, nos abração vemos e por aí, agradeço a todos que vamos conversar participaram. bastante de raciocínio clínico aí e disseminar bastante essa ideia, porque é importante para nós fisioterapeutas, não só para o bom desempenho da nossa profissão, mas também por uma questão de reconhecimento, de valorização e de bom posicionamento aí na sociedade, sem dúvida. Exatamente, isso Show de aí, bola. trabalhando por uma fisioterapia maior e mais unida. Sem dúvida. Abração, Klaus. Um grande abraço a todos e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.